Se eu pensar muito numa pessoa, eu posso acabar sonhando com ela? É uma pergunta que vocês já sabem a resposta. Já viveram isso? Claro que sim. Mas a maior dúvida é: que tipo de sonho eu posso ter? Sonhos comuns? Ou sonhos em que eu acabo me conectando a essa pessoa e descobrindo coisas que eu não sabia, vendo coisas que eu não conseguiria ver na vida desperta? É o que nós vamos procurar entender no vídeo de hoje. Pensar muito numa pessoa, mas esses pensamentos no sentido de desejo, de atração, pensamentos amorosos, vale ressaltar que não estamos com essa pessoa, apenas estamos pensando muito nela. Pode nos fazer, claro, sonhar com essa pessoa, mas são dois tipos de sonhos diferentes que podemos ter. E o primeiro deles são reflexo dos nossos desejos. Assim como dizia Freud, desejos reprimidos tendem a aparecer com muita força em nossos sonhos. E para identificar esse tipo de sonho, é aqueles sonhos que nós vamos estar com essa pessoa. Nós vamos nos ver, por exemplo, beijando essa pessoa, segurando as mãos dessa pessoa, abraçando essa pessoa ou mesmo até tendo relações com essa pessoa. Mas esses sonhos são os chamados sonhos reflexivos. É a nossa mente processando esses pensamentos que nós andamos tendo na vida desperta com relação a essa pessoa. Então, eles vão ser os nossos desejos manifestos nos sonhos. O desejo de estar, de namorar, de ficar com essa pessoa. São os chamados sonhos comuns numa linguagem popular. Mas existe outro tipo de sonho, outros tipos de sonho, que, em razão de pensarmos demais em alguém, acabamos nos conectando a essa pessoa, mesmo ela não sabendo. E como se processam esses sonhos? Como essa conexão mental ou espiritual, uma conexão de almas, acontece? Então, em razão de estar pensando demais nessa pessoa, você vai se conectar com ela. Essa conexão vai se dar em razão de você frisar bem em sua memória o rosto dessa pessoa, o olhar dessa pessoa. O olhar é a janela da nossa alma, a porta de entrada da nossa alma. E claro, o nome dessa pessoa. É como se você estivesse discando, fazendo uma ligação para alguém. E o número são esses ingredientes: o rosto, o olhar, o nome, até mesmo algumas características emocionais. Mas para identificar esses sonhos que são relacionados à conexão, e já já nós vamos falar os efeitos dessa conexão, o que elas podem causar na vida da pessoa e na nossa. Então me acompanhem até o final. Então, para identificar mais uma vez esses sonhos que são decorrentes de conexões mentais e espirituais que criamos, nós geralmente não nos vamos ver no sonho, nós não vamos estar com essa pessoa, mas nós vamos ter acesso aos sentimentos que essa pessoa está vivendo no momento. Então, por exemplo, se essa pessoa está triste, aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa, algum fato, alguma situação, e deixou essa pessoa que nós estamos pensando muito nela, triste. Então no sonho nós vamos ver ela triste, cabisbaixa, às vezes chorando, sentado numa cama, às vezes quieta, se olhando no espelho. Então nós vamos poder sentir em nossos sonhos essa tristeza, e isso vai ser fruto dessa conexão que nós vamos acabar criando em razão de pensarmos muito nela. Mas não só isso, é sentimentos de um modo geral. Então, se essa pessoa está com raiva ou com mágoa de alguém, nós também vamos poder ter acesso, pelo menos a parte desses sentimentos, em nossos sonhos. Nós vamos ver a pessoa agindo de tal forma com relação aos sentimentos que ela alimenta.
Da mesma forma, se ela está alegre, feliz, nós vamos poder ver ela no sonho, às vezes sorrindo ou às vezes pulando, gritando. E mais uma vez, para identificar esses sonhos decorrentes de conexões, geralmente nós não vamos nos ver no sonho, nós vamos assistir o sonho. Esses sonhos ou essas conexões podem nos dar acesso também a partes da memória da pessoa com quem nós pensamos muito. Pelo menos partes da memória que acabam se sobressaindo nos sonhos dessa pessoa. Então nós vamos nos conectar no sonho dela. Nós vamos ver parte do que ela está sonhando. E qual é o ingrediente principal de um sonho? A memória. A mente dessa pessoa vai usar a memória para moldar os sonhos, criar os sonhos. E nós, tendo acesso a esses sonhos através dessa conexão, nós vamos poder ver parte da memória. Traumas que aconteceram quando ela era mais nova, ou ele, no caso, né? O que ela experimentou em algumas partes da vida, mesmo quando era criança. Então essas memórias nós podemos ter acesso a partes dela. E outra modalidade decorrente dessa conexão é nós conseguirmos ver o mundo pelos olhos dessa pessoa. Como isso se dá? Então a pessoa vai estar acordada, desperta, e nós vamos estar dormindo. Por exemplo, quando nós dormimos de manhã ou de tarde, ela já vai estar acordada. Essa conexão vai acontecer mesmo com ela estando acordada. Então nós vamos poder ver o mundo pelos olhos dela, como se fosse nós. Nós, a princípio, vamos pensar que esse sonho é nosso. O que estamos vivendo nesse sonho vai ser nós que estaremos vivendo ali, mas não. Essa conexão acabou nos unindo à alma dessa pessoa. E o que ela viver no estado desperto, pelo menos enquanto estamos dormindo, nós vamos poder ver isso em nosso sonho. Se ela estiver conversando com alguém, se ela estiver fazendo algo, então nós vamos sonhar fazendo esse algo que ela está fazendo, conversando com esse alguém, como se nós estivesse fazendo. Como eu disse, esses sonhos decorrentes de conexão, nós, na maioria das vezes, não vamos nos ver neles. Os sonhos comuns, sim, nós vamos nos ver nesse sonho. Aqueles decorrentes de atividade da nossa mente, que são os desejos reprimidos, nós vamos estar com essa pessoa, beijando essa pessoa, ficando com essa pessoa. Mas os decorrentes de conexão, não. Nós vamos ter acesso a sentimentos dessa pessoa, a memórias, a ver o mundo pelos olhos dessa pessoa. Mas cabe ressaltar, e aqui é importante, geralmente essas conexões, elas se transformam em obsessões. Ela começa a invadir quase sempre o sonho dessa pessoa. E a mente dessa pessoa começa a ficar incomodada. Ela sente, por mais que ela não veja, ela sente uma presença energética ali, no caso da pessoa que pensa muito nela, e isso não está fazendo bem. Então a mente dela vai dar um jeito de quebrar, de cortar essa conexão, de interromper. Isso pode acontecer. A mente daquela pessoa, na qual pensamos muito nela, se sentir incomodada, e geralmente se sente, porque acaba virando uma obsessão, ela corta essa conexão, ela bloqueia. E nós ficamos sem acesso. Aí só nos resta, por exemplo, os sonhos, que são desejos reprimidos, sonhos comuns. Mas, vamos falar aqui numa hipótese, se essa pessoa também pensa em você, então essas conexões elas perduram ainda com mais intensidade. Afinal, os pensamentos estão vindo da sua parte com relação a ela e da parte dela com relação a você. E se vocês acabam criando um relacionamento, ficando juntos, mesmo que seja só um namoro, essa conexão ela pode perdurar para sempre. Para sempre. E essa palavra é forte. Então ambos podem sentir um ou outro em seus sonhos. Ver o mundo pelos olhos de um e de outro nos sonhos. Vai ser mútua essa conexão recíproca. Mas caso ela também pense em você, caso esses pensamentos acabem num relacionamento verdadeiro. De toda forma, na maioria das vezes, essas conexões que acabamos firmando de modo indireto, ou seja, só da nossa parte com relação a alguém, ela perdura poucos dias e depois é interrompida. Sobrando apenas, mais uma vez, e eu vou frisar bem, os sonhos decorrentes de desejos reprimidos. E aqui que muitas pessoas têm dúvida.
às vezes elas têm esses sonhos que são reflexos dos desejos que ela tem. Ela pensa demais em alguém, pensa muito em alguém, mas ela nunca se declarou, nunca ficou. Então ela tem esses sonhos decorrentes desses desejos reprimidos. E muitas pessoas pensam aqui, será um sinal do universo, de Deus, que vamos ficar juntos? Quando não, é apenas a mente dela processando isso, esses desejos reprimidos, tentando calibrar o emocional. E quando, na maioria dos casos, elas me perguntam para interpretar o sonho, e eu explico que pode ser isso, elas acabam ficando bravas. Elas não aceitam que é só um desejo reprimido, que é perfeitamente comum nos sonhos de estar isso acontecendo.